Você prefere que te chame de Dandara também? Não, pra mim tanto faz. É que eu gosto mais do nome Dandara. Ah, você tem quase 500 mil pessoas te seguindo Sim. aqui. Nossa senhora. É muita gente. E aí no primeiro já deu certo pra caramba, então. Sim, tipo, pro primeiro vídeo, no primeiro dia bateu 30 mil visualizações. Eu fiquei, gente, ninguém nunca me viu na internet. O que tá acontecendo? E me fala o seguinte, o feedback das pessoas que te acessam nas redes sociais é o quê? O que falam? Então, é meio a meio, né? Tá. Tem muitas pessoas que transmitem coisas boas, mas também tem muitas... Acho que tem muita criança no TikTok também, né? Que, querendo ou não, o diferente ele chama atenção. Eu sempre falo que o diferente chama atenção. Tá. Então, por ter muita criança na internet, por eu ter uma síndrome rara, então tem muita gente que acaba elevando o preconceito um pouco a mais e transmitindo coisas muito ruins. Que eu acho que se eu não tivesse um psicológico preparado para tudo isso, eu acho que eu não teria coragem de continuar com o TikTok, não. Você, quando você fala que o que se fala, tem alguma coisa especificamente que te tocou profundamente, assim, de um comentário, alguma coisa? Na internet, não. Na realidade, foi um comentário de não vou dizer professor, né? Foi uma pessoa que estava na faculdade junto comigo, né? Que era um orientador nosso, que na época de estágio falou: você não pode trabalhar, você não pode se expor dessa forma, você não pode se formar, só estão tirando dinheiro de você, o povo só tá caçoando de você, porque você não vai conseguir nada na sua vida, você não vai conseguir ir pra frente. Porque a sua vida, na realidade, é você ficar trancada dentro de um quarto. A pessoa te falou isso? Sim, um profissional cara? da área da saúde. Que Falou isso? que eu não teria capacidade de ser alguém por conta da minha deficiência. O que você sentiu quando você ouviu isso? Eu me senti destruída. Eu tinha acabado de perder meu pai. Então, tipo, eu já tava na merda. Aí, escutar isso de alguém... Quando eu perdi meu pai, eu queria desistir da faculdade, queria desistir até da minha própria vida. E eu lembro que a minha família, né? Meu padrinho, minha tia, minha prima não deixaram. E escutar isso de uma pessoa que estava me acompanhando na faculdade... Nossa, foi horrível, porque eu já não estava bem, né, psicologicamente, e escutar isso de um profissional da área da saúde, alguém que tá ali, que deveria estar ali pelo menos para te pôr para cima, né, e, só me destruiu, só me colocou mais para baixo, só me deu mais vontade ainda de desistir da faculdade. Só que, né, dinheiro gasto não ia desistir. Sim. Mas foi muito ruim. Foi muito ruim. Explica pra mim, Dandara, o que é a tua síndrome exatamente? Então, eu nasci com uma síndrome rara, chamada Síndrome de Barber-Say. Eu fui a primeira no Brasil e a terceira no mundo, constatadas pela medicina, até essa síndrome. E quando eu nasci era algo muito novo, né? Não tinha ninguém no Brasil. Então, tipo, eu fiquei isolada numa sala quando eu nasci, né? Porque não sabiam que eu tinha, não sabia se era algo contagioso. Foi o meu sangue, o sangue dos meus pais foi mandado para fora do Brasil para poder ser estudado, porque no Brasil não tinha ninguém, né? Então não sabiam o que era. Foram descobrir o que eu tinha 4 meses de vida. Então, tipo, eu fiquei internada no hospital até os 4 meses. Aí começaram a me estudar, eu literalmente virei um robozinho nas mãos dos médicos, né? Porque é algo novo, né? Há 23 anos atrás não tinha tanto estudo quanto tem hoje em dia. Então, eu literalmente virei uma enciclopédia na mão deles. Até hoje, né? Até hoje, só que hoje, como tem mais estudos, como tem mais pessoas com essa síndrome, eu acho que eles esqueceram um pouquinho de mim, graças a Deus. Você já encontrou outras pessoas que têm a mesma síndrome? Pessoalmente, não. Tá. Mas pela internet. Depois, eu achei isso muito legal. Que depois que eu me expus na internet... Se eu não me engano, veio 4 pessoas atrás de mim, pedindo ajuda, pedindo para ver com os meus médicos, porque tem lugar que não tem tanto estudo, né? Veio uma mãe que tem um filho com a mesma síndrome, que é pequenininho, pedindo ajuda de como expor ele para a sociedade. Eu achei isso muito legal, porque, tipo, até então, só tinham 12 casos no mundo inteiro, né? Constatados. Sim. E depois que eu me expus, foi aparecendo mais e mais. Acho que hoje, constatado, já tem uns 22 casos. Depois que eu achei isso muito legal. E, tipo, é algo novo, né, para as pessoas. E eu ter aberto as portas para que pessoas com a mesma deficiência que eu vejam que não é um bicho de 7 cabeças. E por isso que eu queria conversar com você,
Eu achei o negócio de você fazer o teu TikTok muito legal. Eu te perguntei o que é a tua síndrome, mas, por exemplo, eu já estudei, eu fui ver o que era, eu fiquei curioso, eu gostei muito do conteúdo que você fazia e de colocar, cara, eu imaginava que de alguma maneira isso seria inspirador para quem te assiste. E eu achei muito legal, porque por muitas das vezes eu li muitas coisas, tipo, pessoas tentando me ofender, tentando me colocar para baixo, e eu pensava, meu, será que a minha saúde mental vale a pena passar por essas coisas, ouvir essas coisas? Só que eu já passei por tanta coisa que se a gente for parar se eu for parar pra contar tudo que eu já passei, a gente vai ficar aqui até semana que vem. Imagina. E, tipo, não vai ser pessoas me chamando, ai, cuca, ai, bruxa, ai, não vai ser isso que vai me colocar pra baixo. É claro, eu tenho 23 anos e há 23 anos eu trabalho no meu psicológico pra isso. E eu fico muito chateada com as pessoas que fazem esse tipo de bullying, esse tipo de preconceito virtual, tanto virtual quanto pessoalmente, né? Contei o caso do meu instrutor. Que assim, eu tenho o psicológico preparado, mas tem gente que não tem. Então, tipo, uma palavra pode acabar destruindo o psicológico da pessoa ao ponto dela entrar num nível de depressão ou até um possível suicídio. Então, tipo, isso me deixa muito triste. Saber que pessoas não se importam com as outras, não têm um pingo de empatia para pensar em como aquela palavra vai afetar aquela pessoa. Quando você recebeu esse contato da mãe que teve a criança, qual foi a tua dica? Então, de cara eu mandei mensagem pra minha médica. Falei, o que eu falo? Que eu mando seu contato pra ele, pra ela, que não sei o que fazer. Aí ela perguntou pra mim como expor, né? Como colocar o filho dela. Porque ela falou que tinha medo de sair com o filho dela. Não pelo filho dela ter a deficiência, mas medo da reação das pessoas. E ela falava inglês, né? Eu tive que usar o Google Tradutor, porque então inglês... não era brasileira. Não, inglês não é o meu forte. Aí fui lá no Google Tradutor, escrevi um mó textão, e no texto eu falava, tenta não se importar com a opinião dos outros, porque o diferente sempre vai chamar atenção, né? Não, a pessoa tem uma deficiência, mas se a pessoa tem o olho claro, ela chama atenção, se a pessoa você tem uma tatuagem doida, muito, desculpa a palavra, muito foda no braço, ela chama atenção. Obrigado. Então, tipo, o diferente, ele chama atenção. Então, se a gente fosse importar com a opinião dos outros, a gente não vive. A gente não vive a nossa vida. A gente só fica parado no lugar, enquanto as pessoas começam a atacar pedra, você só se afunda mais. Então, não tem por que se importar com a opinião dos outros. Eu já passei coisa até dentro da minha casa. Já escutei coisas de pessoas da minha família. Que hoje em dia eu paro e penso, nossa, se eu tivesse escutado, eu tava no fundo do poço. Porque, assim, você escutar coisas de pessoas de fora é uma coisa. Agora, você escutar coisas de pessoas que é do seu cotidiano... Imagino, claro. Tenso. É tenso.